Olá, saudações, tudo bem? Então, o que nós vamos ver? Vamos ver aí transformadores. Então, o que é um transformador? Aquilo que transforma, isso mesmo, transforma o quê? Então, o transformador é um sistema que você tem uma tensão de trabalho, vamos dizer, tensão mais comum. Você tem lá um local aqui, Florianópolis, que é 220 volts. Aí você comprou um aparelho eletrodoméstico lá em Curitiba. Lá em Curitiba é 110 volts a tensão de trabalho. A distribuidora, no Brasil é isso, alguns lugares 220, alguns lugares 110. Em Santa Catarina acho que é tudo 220, mas enfim. Aí o que vai ocorrer? Você não pode ligar esse aparelho aqui, esse aparelho que é do 110, hoje os aparelhos já são mais modernos, já tem até o seu próprio transformador. Mas, por exemplo, não poderia ligar numa rede 220. Então teria que ter uma coisa para... Não seria bem o caso, transformar. Ele faz exatamente uma transformação. Ele vai alterar esta tensão local e, pode dizer assim, transformar para 110. Então esse é o princípio do transformador. Então é só para isso que serve o transformador? Não. Quando a energia elétrica é produzida onde? Lá na usina, seja ela da forma que for. Hidrelétrica, termoelétrica, seja ela como for. Ela é produzida lá na usina. Então o que acontece? Ela vai ter que ser levada até o ponto de consumo, até as cidades. E como faz isso? Através dos postes que você vê. Então ele vem naqueles postes lá, aquelas torres, né? Que você vê na estrada, os cabos, daí tem outra torre aqui. Então, você vê grosseiramente, faz de conta, são aquelas torres que você vê na estrada, chamado torres de alta tensão. Por que alta tensão? Tem muito mais que 220 ou 110? Sim, bem mais que isso. E por que é feito isso? Porque ele vem através de cabo. Por melhor que sejam esses transmissores, eles vão apresentar uma certa resistência elétrica. Então, vão apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica. E se apresentam uma resistência na passagem da corrente elétrica, eles vão dissipar uma quantidade de energia, principalmente por chamado efeito Joule. Vamos colocar aqui, efeito Joule. O que é efeito Joule? Efeito Joule é exatamente isso, chuveiro elétrico. Então, chapinha, secador de cabelo. Então, isso funciona através da ideia do efeito Joule. Como é esse efeito Joule? Então, uma corrente elétrica que passa para um sistema que tem a resistência. Aí transforma o quê? A energia de forma elétrica para a forma de energia térmica. Então ele perde, esses quilômetros e quilômetros de cabo, ele perde uma quantidade de energia por causa do calor que ele transmite. Então, por isso tem que elevar a tensão, porque elevando essa tensão, você reduz a corrente elétrica. Se você reduz a corrente elétrica, então você vai diminuir esse efeito Joule. Muito bem. E quando ela chega próximo a ponto de distribuição, aí tem umas centrais, né? Umas unidades centrais, cada cidade tem lá a sua, vamos dizer assim, um terminal elétrico que faz uma transformação, e depois você vai ver nos postes aí que tem exatamente isso, aquelas caixas grandes que tem nos postes, são os transformadores, para ir distribuir uma ou isso, dependendo da cidade, para
transmitir esse formato. Então, o que temos aqui? Efeito Joule. Efeito Joule, perda por calor. Então, a energia elétrica é transformada em calor. Ok? Vamos ver, então, como é que é o funcionamento básico do transformador. Vamos ver, então, a estrutura de um transformador. Basicamente, eu tenho uma peça metálica desse jeito. Essa peça metálica, ela pode ser maciça, feita numa única peça. Que peça metálica? Metal, uma liga de metal, não é tão especial assim, é ferro, uma quantidade de cobre, uma mistura ideal para que vai causar um efeito chamado efeito magnético. Então, uma mistura própria para isso, uma mistura de metais própria para isso. Vai ter uma quantidade de ferro, uma quantidade de cobre, uma quantidade de níquel, aí varia um pouquinho de sistema para sistema. Muito bem. E o que nós vamos ter aqui? Então, imagine essa peça aqui, como quase, pode ser feito um anel também? Pode, mas o mais comum é isso. Eu tenho tipo seria um paralelepípedo vazado, que tem um furo no meio, assim, mais ou menos, né? E o que nós vamos ter? Nós vamos ter nas duas pontas um enrolamento de fio chamado espiras. Como enrolamento? Fios enrolados nele. Como assim, fio? Assim. Vamos supor esta peça aqui, essa parte ali, vai ter um enrolamento de fio assim. Segue assim, esse tipo de situação. Pronto, tenho esses fios desta maneira aqui. Cada uma volta dessa é chamado uma espira. Espira cada volta que essa. Então, tenho aí um sistema de espiras, eu vou representar aqui com a caneta vermelha. Pronto. E do outro lado, vou colocar com outra, com vermelha também. Muito bem. Então, dá para ter uma ideia, funciona dessa maneira. No lado é onde chega a energia elétrica, onde você chega a corrente elétrica. E elas não têm ligação de um fio para o outro, não. Vocês vão causar, simplesmente vai passar por um efeito eletromagnético aí que vai passar essa quantidade de energia, forma de energia. Muito bem. Então aqui, neste ponto aqui, nós vamos chamar, vamos dizer que a energia esteja entrando neste ponto aqui. E aqui vai ser a nossa saída, onde nós queremos transformar deste para este. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a quantidade, o número de espiras aqui, ó, é que vai indicar de quanto para quanto, de quanto pode ser reduzido ou aumentado. Eu posso transformar para mais ou para menos. Essa transformação dessa diferença de potencial. Então, essa voltagem, quantidade em volts, eu posso transformar para mais ou para menos. Muito bem. Então, aqui vai depender desse número aqui e aonde eu tenho a entrada de energia e onde eu vou ter a saída ou da energia. Muito bem. O que acontece? Acontece que quando essa energia faz este circuito aqui, vamos dizer, a corrente elétrica percorre essas espiras dessa maneira, ela vai gerar um campo magnético, como se transformasse isto num eletroímã. Então nós temos aquele tubo. Aqui eu tenho uma corrente elétrica girando um campo magnético. Quando esse campo magnético passa por dentro, vamos dizer assim, quando esse efeito magnético, o campo magnético, passa dentro dessas outras espiras, ela vai fazer com que os portadores de carga elétrica entrem em movimento. Bom, se a corrente for contínua, isso não acontece. O que é a corrente contínua? Você liga dois polos de uma bateria. Então, ela tem que ser, ela só funciona
se for alternado. Como alternado? Ora, o sentido do campo está assim, depois, logo em seguida, o sentido do campo está assim. Mas isso é muito rápido, essa troca, que é a nossa energia que nós temos, é a nossa corrente alternada. Então, essa alternância de corrente faz com que aqui apareça uma corrente elétrica. Quer dizer, este campo magnético alternando o seu sentido, então o que vai fazer? Com que as cargas elétricas nessa outra espira entrem em movimento. Então o que eu tenho? No primeiro lado, neste lado eu tenho corrente elétrica gerando um campo magnético e deste lado eu tenho um campo magnético gerando uma corrente elétrica, que é praticamente o funcionamento da quantidade máxima ou maior quantidade de energia que nós temos em uso, é essa corrente alternada, é esse funcionamento. Então, assim como eu tenho um sistema eletromagnético, que é um gerador, então, alguma coisa que vai causar um movimento de um sistema magnético, que vai movimentar dentro de um enrolamento de fio. Basicamente é isso. Esse sistema, essa fonte de energia que vai fazer esse movimento pode ser qualquer vento, gasolina, carvão, hidrelétrica, qualquer. No transformador, então, é os dois movimentos. Aqui eu tenho uma corrente elétrica e que vai causar um campo magnético. E esse campo magnético, nessa situação, causa uma corrente elétrica nesse ponto aqui. Já vamos ver como é que se equaciona isso, é muito fácil o seu cálculo. Um pouquinho mais simplificado aí, vamos usar para o cálculo agora. O que nós temos aqui? Nós temos duas regiões assim. Tem um local, que é o enrolamento primário. Primário, por exemplo, esse ponto aqui, primário, onde você vai entrar com a corrente elétrica. E enrolamento secundário, onde está saindo a corrente elétrica, por exemplo. Aqueles que funcionam nos dois sentidos. Muito bem. Então, olha aqui. O que vai importar são o número de espiras que você tem de cada lado. Então, por exemplo, aqui, ó, contando, ele tem o N. N é o número de espiras que tem. Número de volta de anéis que tem desse condutor, o fio, o cabo que está enrolado. Aqui é nosso anel metálico, vamos chamar assim, um anel quadrado, enfim, um anel metálico. Então aqui eu tenho N1, número de espiras aqui, eu tenho 10 espiras. E aqui o N2 eu tenho 5 espiras. Muito bem, então eu vou ter, neste caso aqui, eu vou ter uma tensão deste lado, o V1. E aqui eu vou ter o V2. E aí isso aí é uma equaçãozinha bastante simples, que é a equação ou a fórmula do gerador. Então, você pode escrever. Aí, se mudar os números, não importa, desde que a sequência seja essa aqui. Ó. V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1. Então, V2 sobre V1 igual a N2 sobre N1. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo rapidinho que já caiu no Enem. Vamos ver aqui. O que nós vamos ter aqui? Vamos voltar novamente. Ó. Completar esse exemplo. Eu tenho 4 variáveis. Voltagem 2, voltagem 1, número de espira em 2, número de espira em 1. O que vai acontecer? O número de espiras vai estar pronto ou vou ter uma figura que você vai contar no desenho quantas espiras tem. Ah, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espiras. 10 o quê? 10 é o número puro. E aqui quantos você tem? 1, 2, 3, 4, 5. É só contar quantos risquinhos passam, quantos risquinhos aparecem aqui. Então eu tenho 5. Aí ele vai te dar, por exemplo, sabendo que no local vou colocar esse mesmo, 220 volts. E pede
quanto é que é este valor. Você vai pôr os números naquela equaçãozinha ali e fazer um cálculo bastante simples. Pode multiplicar cruzado, pode fazer as contas, pode fazer como quiser. Então, vamos ver o que acontece nesse caso aí. Se está normalmente assim, se aqui eu tenho mais espiras, aqui eu tenho menos espiras. Então, vamos ver lá. V2, que nós não temos, sobre V1, 220, é igual a N2, 5, N1, 10. Muito bem. E agora? Agora, continha. Você pode multiplicar cruzado, pode fazer essa conta e passar o 220 multiplicando. Como assim? V2 igual a 220 vezes 5 dividido por 10. E isso aí vai dar, vamos colocar aqui, 110 volts. Então, conforme está a figura, esse é um transformador que está sendo usado nesse sentido para rebaixar a voltagem. Então, usamos aqui, então está relacionado. Então, as questões são essas. A questão também pode perguntar qual o número de espiras aqui ou aqui, aí te daria 3 valores, e quer calcular o número de espiras para, por exemplo, tiro 5 e queremos transformar de 220 para 110. Aí a pergunta pode ser, qual o número de espiras no enrolamento secundário, ou o número de enrolamentos no setor secundário, para que consigamos, para que se consiga transformar de 220 para 110. Aí você vai usar a mesma fórmula, sempre nesse sentido. 2, 2, 1, 1. Bem isso aí, bem fácil. Vamos fazer mais um exemplo aí. Vamos ver aí, continuando transformadores. Um aparelho celular, telefone, né, carrega sua bateria a 5 volts. Isto, o que é isso? Transformador. Não é um carregador? Sim, carrega a bateria, mas ele é um transformador. Ele precisa transformar o que está ligado lá, o seu celular, senão vai detonar a bateria. A base é isso mesmo, 4, 4,5, 5 volts, não sai praticamente disso aí. Acho que até mais 4,5 volts. Em Florianópolis, tá. Um transformador tem enrolamento primário de 176 espiras. Qual deve ser o número de espiras do secundário? Bom, então vamos ver aqui. Primeiro temos um negócio local. Então, Florianópolis. Florianópolis é 220 volts. Bom, se fosse um problema mais nacional, não daí teria que vir lá 220 volts, que ninguém tem a obrigação de saber que Florianópolis tem tensão de 220. Mas, enfim, vamos em frente aí. Aí pede assim, qual deve ser o número de espiras do secundário? Então, vamos pegar lá a nossa formulazinha. V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1. Então, o que está pedindo? Está dizendo que o V2 é isso aqui, onde você vai fazer o 5. Tinha a tensão V1. Então, vamos pegar o nosso transformador aqui. Se aqui for o primário. Então, no primário, nós temos 220 volts e 176 espiras. Isso está no texto. Então, vamos fazer a leitura do texto. Muito bem. E no secundário? No secundário, para onde vai, vamos dizer assim, para onde vai, onde entra, onde sai, a energia sai do transformador. Muito bem. No secundário, nós vamos ter 5 volts e agora isso que nós queremos saber, que é o número de espiras N2. Somente isso. O que eu faço agora? Põe ali e faz uma matemática muito básica ali. Né? Então vamos ver que matemática
muito básica é esta aqui. Então, esta matemática básica aqui vai ser, então, V1, 220, V2, 5. Então, V1 sobre V2. Muito bem. N1, 176. N2, queremos saber. E agora? Aí você vai fazer a sua aritmética. Quer multiplicar cruzado? Pode ser. 220 vezes N2 igual a 5 vezes 176. Muito bem. Aí você vai passar o 220 dividindo. N2 vai ser igual a 5 vezes 176 dividido por 220. Você vai ter o número de espiras. E como que nós vamos fazer essa conta? Bom, aí, o que nós temos? A nossa matemática básica. Ela multiplica, divide, multiplica, e a conta você pode fazer como quiser. Quer simplificar os 5 com 220? Pode. Quer fazer os 5 vezes 176? Vamos fazer aqui. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35, 38. 5, vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Normalmente acontece isso. Esse é o típico exemplo do Enem. O que nós vamos ter lá? Veja que o número é bem fácil. A quarta zero, 1 é 4 vezes a mais que outra. Então, eu tenho 4 espiras. Tenho 176 espiras de um lado e 4 do outro. Isso aqui não está longe do real mesmo, do funcionamento dessa coisinha aqui. Está bem próximo aí, tem bem bastante lógica, tá? Então, saudações, e aí vamos fazer agora um pacote de exercícios.